Glória a Deus. Toma assento no teu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Estava com saudade, é o culto da saudade. Eu também estava com saudade de estar aqui com vocês. Glória a Deus. Sei que ninguém deu falta do obreiro, não é verdade? Alguém sentiu falta do obreiro aí? Glória a Deus. Também senti falta de estar com vocês aqui. Mas é assim mesmo, são as partes do ofício que às vezes necessita de estar em outros lugares também. Mas hoje Deus ele me permitiu estar aqui com vocês e eu quero ser um instrumento de Deus, que Ele possa usar a minha vida nessa noite para falar ao teu coração aquilo que Ele deseja falar, através da palavra dEle que é viva e é poderosa, em nome de Jesus. Amém? Quem veio ouvir Deus nessa noite? Quem se fala assim, eu estou sedento, eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo. Glória a Deus. Então abre a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 15. O discípulo meu xará, capítulo 15, abre aí. Quem já achou, dá um glória a Deus. Lucas capítulo 15. Só mais uma vez, levanta a mão direita para o céu e diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui com o coração aberto e os ouvidos atentos para ouvir a tua doce voz. Fala comigo nessa noite. Amém. Lucas capítulo 15, no versículo 11. Preste bastante atenção, não deixe nada tirar a tua atenção nesse momento. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Ele começou a passar o que, super jovem? Necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Glória a Deus. Até aí. Marca a tua Bíblia, presta atenção no altar, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que essa é uma das
passagens, uma das parábolas que Jesus contou mais conhecidas. Mas sabe, eu estava meditando nessa palavra e eu comecei a observar algo na vida daquele jovem, daquele filho mais moço, daquele filho mais novo. E sabe, ele é o retrato de alguém que decide ser independente. Aquele jovem é o retrato de alguém que decide viver a sua vida do seu próprio jeito. E observe que não foi algo assim que aconteceu de certa forma da noite para o dia. Houveram alguns passos que ele foi dando até chegar ao ponto de sair da casa do pai. Quando você lê a palavra, você vê que ele primeiro, ele pede uma parte de quê? Ai, meu Deus do céu, você acabou de... Tem alguém comigo aqui? Dá um glória a Deus. Vamos lá, em nome de Jesus. Ele pediu uma parte da herança. Ele pediu uma parte da herança ao pai. E a Bíblia diz que depois de um certo tempo, que não foi tanto, mas houve um tempo, depois de um tempo foi que ele saiu. Ou seja, houveram alguns passos. Aquele jovem, ele foi alguém que foi tomado, sabe, por um desejo de independência, por uma ansiedade. Porque pare e pense, nós sabemos, todo mundo sabe que herança é algo que se recebe quando os pais o quê? Quando os pais o quê, super jovem? Morrem. Uma herança, ela só pode ser entregue para alguém. Alguém só vai ter direito à herança quando os pais, tutores que deixam algo para alguém já não estejam mais nessa vida, já tenham morrido. Aí sim, isso é algo que é lei. Não tem como você ter uma herança se a pessoa que é detentora das propriedades ainda está viva. A herança é algo que é entregue, que é passado para as outras gerações quando se morre, quando se parte. E aí que se reparte a herança entre a família, entre os filhos. Então aquele jovem é alguém que está querendo viver algo antes do tempo. Ele é alguém que está querendo viver algo antes da hora que deveria viver. Alguém que está tomado por uma ansiedade, ao ponto de querer viver as coisas antes da hora, antes do tempo. E todas as vezes que eu quiser viver as coisas antes da hora, antes do tempo certo, no meu tempo, na minha hora, eu tenho uma tendência de quebrar a minha cara. Ele se deixou tomar por esse sentimento, sabe, de querer acelerar, querer viver as coisas. Ele não queria esperar e passar o tempo que era necessário. Um desejo de viver as coisas do seu tempo, do seu jeito, na sua hora. Sabe algo nessa palavra aqui? Todas as vezes que eu leio e eu vejo, eu falo... Aquele jovem, ele não se deu conta, sabe, de que é algo muito duro. Se quando, pare e pense comigo, se para receber uma herança é necessário que o pai ou a mãe morra, a partir do momento que ele pede a herança, mesmo com o pai vivo ainda, em outras palavras, é como se ele tivesse já não considerando mais importante a vida do próprio pai. Sim ou não? Aquele jovem se tornou alguém, sabe que o quê? Para ele, o que passou a ter mais importância já não era mais o pai, já não era mais a companhia do pai, já não era mais a presença do pai, já não era mais estar com o pai, mas o que passou a ter importância para ele era aquilo que o pai poderia oferecer, era aquilo que o pai poderia dar, ao ponto que ele fala: ó pai, não me importa mais se o senhor está vivo ou não, eu quero aqui o que é meu, me dá o que é meu, eu quero ser independente, eu quero ter o controle da minha vida, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Aquele jovem, então ele começa a se tornar, sabe, alguém independente, alguém autodependente. A partir do momento que ele fala: não, me dá a minha parte,
Ou seja, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero ter o controle da minha vida, eu quero decidir o que eu faço ou não com a minha vida. E ele adota uma postura de alguém independente. E você pode ser independente de tudo e de todos, você só não pode ser independente da presença de Deus. Todas as vezes que alguém deixa de depender do Pai, deixa de depender do Senhor, o caminho que essa pessoa passa a trilhar é justamente o caminho da queda, é o caminho da destruição. E foram esses passos que aquele jovem foi tomando que o levaram a chegar ao ponto de um dia sair de casa. Eu sempre que eu leio essa palavra, eu até mandei no grupo lá uma enquete perguntando isso, né? Qual o motivo? A Bíblia não fala o motivo específico. Nós vemos aqui as causas. O que foi que causou? Foi essa ansiedade de querer as coisas no seu tempo? Foi esse perder a importância do pai e passar a ter importância só por aquilo que o pai poderia oferecer? Amém? Tem alguém comigo aqui? Foi esse desejo de independência, de querer, sabe, ele mesmo ter o controle e ele fazer, que a partir do momento que ele se vê ali com os recursos, com o dinheiro, com a capacidade na mente dele, sabe, de governar a sua vida, ele se vê como alguém que agora, eu posso ir, eu posso fazer do meu jeito, e ele se perde completamente, porque ele chega ao ponto que ele fala, aqui já não dá mais para mim. Eu não sei se talvez existiram pessoas que contaram experiências de coisas lá fora que acabaram chamando a atenção dele. Eu não sei se ele não queria mais, sabe, ter que ali estar submisso e obedecendo à vontade do pai e seguindo como deveria ser na casa do pai, porque na casa de pai e mãe existe regra, sim ou não? Sim ou não? Na casa de pai e mãe existe regra, na casa de mãe existe horário, existe tudo isso, sim ou não? Só que isso é amor, proteção e cuidado. Mas quando alguém começa a se deixar tomar por um desejo, sabe, de uma independência, de algo, sabe, que tende para uma rebeldia, essa pessoa, ela está caminhando em direção à sua própria queda, à sua própria destruição. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Você não vai ver em nenhum momento o pai, sabe, forçando ele, dizendo a ele, não, você tem que ficar, fique. Você não vai ver. Sabe por quê? Porque o relacionamento com Deus, o relacionamento com o pai, ele não pode ser forçado ou obrigado. O relacionamento com Deus, ele quer que nós estejamos com ele por amor. E aquele filho, sem perceber, o coração dele já não era mais pelo pai, era pela herança e era pelo mundo lá fora. E ele simplesmente dá as costas para o pai. Ele simplesmente decide sair daquele lugar onde ele tinha a proteção, onde ele tinha, acima de qualquer outra coisa que podemos falar, tinha recursos, tinha riqueza, tinha os empregados, tinham tudo de sobra, a Bíblia, ele mesmo disse. Mas mais do que tudo isso, sabe o que tinha ali? Quem tinha ali era o pai. E isso é o mais importante. E ele deu as costas, não para tudo aquilo, mas ele deu as costas principalmente para o pai. Porque agora ele se viu com a capacidade de se autossatisfazer. Ele se viu com a capacidade de fabricar a sua própria felicidade. Ele se viu com a capacidade, sabe, de fabricar seus próprios prazeres. Só que aquilo só durou por um momento, porque toda a alegria fora da presença de Deus, ela é momentânea, ela é passageira. Toda a alegria que o mundo lá fora pôde oferecer é passageira. E ele viu isso, ele experimentou disso na pele. Ele precisou quebrar a cara para aprender. A Bíblia diz que no primeiro momento, quando ele sai da casa do pai, ele vai, a Bíblia diz que ele está ali cheio de recursos, né? Cheio de dinheiro, e certamente tinha amizade, certamente tinha. Eu não acredito que ele foi fazer uma festa, foi coisar sozinho. Sim ou não? Quem concorda comigo?
Certamente, com certeza, ali tinha pessoas que estavam por perto, porque ele saiu com a herança, imagine, saiu com o saldo da conta bancária lá em cima, cheio, que nem esse jovem que está do seu lado aí, que tem a conta bancária recheada. Olha a cara de rico dela que está do seu lado, olha aí para você ver. Tem ou não tem? Então quem viu aquele jovem falou: ó, Pedrinho tá cheio de dinheiro. Pedrinho saiu da casa do pai, agora não tem mais hora de voltar, agora não tem aquela chatice que o pai ficava pegando no pé dele. Pedrinho agora tá livre, vou colar com o Pedrinho, que Pedrinho tem dinheiro. Pedrinho agora tá livre, leve e solto, curtindo, vivendo a vida, sem pensar no amanhã. E ali com certeza tinha pessoas ao redor. Só que a Bíblia vai dizer que os dias foram passando. E sabe o que aconteceu com tudo que ele pegou e que ele saiu? Acabou. Longe do Pai, nada se sustenta. Longe do Pai, tudo é passageiro, tudo é momentâneo, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bons no seu começo, mas no fim são caminhos de morte. E era o caminho que aquele jovem estava trilhando, era o caminho que aquele jovem estava percorrendo, era um caminho de morte. A Bíblia diz que ele estava em um lugar, longínquo, distante. Aquele jovem se encontra agora verdadeiramente perdido. Verdadeiramente perdido. E a Bíblia diz que ele chega ao ponto em que aquele lugar, ele é tomado por uma crise e começa a haver fome naquele lugar. Porque é só isso que existe lá no mundo. Lá no mundo, que você mais vai ver são pessoas famintas e sedentas pela presença de Deus, tentando preencher um vazio com coisas que não vão preencher, tentando saciar a sede com algo que não vai preencher. Como Jesus falou: aquele que beber dessa água que o mundo dá vai ter sede, mas o que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Mas aquele jovem havia se perdido do Pai, que era a fonte, e agora ele se encontra na seca, vazio, em todos os sentidos, até propriamente fisicamente falando. E aquele vazio que a Bíblia fala no estômago, vai dizer justamente, de uma fome que existe na alma de todo aquele que tenta viver sem a presença de Deus. Todo aquele que tenta viver sem a presença de Deus, existe uma fome, existe, um vazio que só pode ser preenchido não pelas coisas do mundo. Ele tentou preencher com as coisas do mundo, mas cada vez ele se perdeu mais, cada vez mais ele se viu distante, vazio, sozinho. Agora já não tinha mais ninguém, agora já não tinha mais recursos, agora já não tinha mais nada. E a Bíblia diz que ele chega a um lugar, arranja até um emprego. Só que olha o nível do emprego, olha a qualidade do emprego. O emprego onde nem comida davam para ele. Aí eu falo para você, pare e pense. Ele precisava estar passando por aquilo? Ele não precisava estar passando por aquilo. Mas para cada escolha existe uma consequência. E a Bíblia diz que ele decidiu viver irresponsavelmente. A pessoa que vive irresponsavelmente, a pessoa que vive sem pensar no amanhã, sem se importar com o amanhã, a pessoa que vive como o mundo lá fora, ele prega isso a todo momento, gritantemente. Só não vê quem não quer, quem não tem um discernimento, porque o mundo prega isso o tempo todo, que você deve viver e ser feliz, e custe o que custar, e não importa, o que importa é ser. Isso é que o mundo diz lá fora. Mas Jesus, ele diz: o que importa é ser salvo, o que importa é entrar no reino dos céus, o que importa é alcançar a vida eterna. No mundo vocês podem até passar por aflições, mas tem de bom ânimo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
O mundo vai mostrar para você: não, seja feliz, curta. Mas no final de um caminho de falsas felicidades, de prazeres momentâneos, no final desse caminho existe um abismo, existe a morte eterna. Mas aquele que decide passar pela porta estreita, esse vai provar, experimentar de um gozo, de uma alegria eterna, de um lugar onde não vai haver mais morte, nem dor, nem pranto, nem clamor, porque todas essas coisas serão passadas. Essa é a verdadeira alegria. Glória a Deus. Essa é a verdadeira alegria, essa é a verdadeira felicidade. Não viva o conceito que o mundo quer mostrar que é alegria, que é felicidade, porque é um conceito falso. É um conceito, sabe, superficial, onde a pessoa vai experimentar de certas alegrias, mas e o final? O final é o que vai importar. Às vezes, para você permanecer na presença de Deus, você vai chorar, você vai sangrar, você vai pisar em espinhos, mas no final vai valer a pena. E a maior alegria, sabe o que é? É a presença dele na tua vida. Esse é o motivo da nossa alegria. Então aquele jovem se vê agora desejando comer comida de porcos. Olha o ponto que ele chegou. Olha o nível que ele chegou. Por isso que a palavra de Deus, ela vai dizer que aqueles que se afastam do Senhor, o nome é escrito no chão. Ou seja, chão é lugar de pisar, sim ou não? Ou seja, foi o que aconteceu com ele. Ele se viu no pó, no chão, na sarjeta, humilhado, sozinho, perdido, sem recursos, sem nada. E a Bíblia vai dizer que naquele momento a ficha dele então cai. Ele se dá conta. Imagina aquele jovem naquele momento olhando e falando o que ele falou. Ele disse: é verdade, os empregados lá na casa do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui não tenho nada. Eu aqui estou passando necessidade. Uma necessidade que ele não precisava passar, porque na casa do pai tinha tudo, tinha recurso, tinha fartura, tinha proteção, tinha cuidado, tinha tudo que ele precisava. Mas ele quis ser independente, e nesse desejo de independência ele foi parar tão longe, desejando comer comida de porcos, e ninguém lhe dava nada, porque o mundo verdadeiramente ele não tem nada para oferecer. Por isso que Jesus vai dizer que o pecado, o mundo, ele engana e destrói. Enganou, seduziu por um momento, mas no final o que restou foi o vazio, foi a solidão. E naquele estado, no chão, no pó, na lama, nasce no coração dele, sabe, um arrependimento. Nasce no coração dele, sabe, uma saudade. Ele começa a lembrar como era na casa do pai. Ele começa a dizer: na casa do meu pai tem fartura, tem os empregados têm de sobra. Ele começa a lembrar, sabe, de tudo como é na casa do pai. Ele é tomado naquele momento, sabe, por uma saudade, por um desejo de voltar. Só que ao mesmo tempo eu consigo imaginar aquele jovem, ao mesmo tempo que o coração dele é tomado de uma saudade, ele lembra do pai, ele lembra de tudo que ele vivia lá na casa do pai, ele também de certa forma é tomado, sabe, por uma culpa. E por isso você vai ver ele dizendo: eu vou voltar, vou me pôr no caminho, vou voltar para o pai. Só que aí ele para e fala: mas imagina aquele momento, só imagine comigo. Talvez ele pensando assim: mas e tudo que eu fiz? Mas e tudo, eu dei as costas para o meu pai. Eu fiz de conta que meu pai não era ninguém, que ele não existia. Eu quis viver minha vida, eu quis seguir meus caminhos. E agora, como eu vou voltar? Será que ele vai me receber? Então eu vou voltar e vou falar com ele: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu não sou digno, pai, de ser chamado teu filho. Mas me aceita, nem que seja como um empregado teu. Me aceita, nem que seja, sabe, como o último lá do canto esquecido. Só me deixa voltar, porque aqui não consigo mais ficar, eu não consigo mais viver aqui, longe da tua casa, longe do Senhor. E a Bíblia diz então que ele volta
depois de ensaiar o discurso, ele se levanta e ele se põe no caminho de volta. E a Bíblia vai dizer, sabe, e nesse caminho de volta, sabe o que é interessante? Que os mesmos passos que ele deu para sair, foi os mesmos passos, as mesmas pernas que ele teve que o quê? Voltar. Aquele que caiu precisa se arrepender e voltar. Voltar. Você sabe o caminho. Você sabe aonde é o teu lugar. Aquele jovem sabia onde era o lugar dele. Eu vi que quando ele entendeu que lá fora não ia ter nada e ninguém por ele, ele lembrou que só existia um lugar onde ele poderia ser aceito. Só existia uma pessoa que poderia dar uma nova chance, uma nova oportunidade para ele. Então ele fez o caminho de volta. Ele voltou, sabe? Ele mudou a rota. Ele naquele momento parou de caminhar em direção à sua própria destruição, em sua própria morte. Porque se ele permanece naquele lugar, o que era que ia acontecer com ele? Ele iria certamente morrer, porque ele nem comida tinha. Então quanto mais tempo ele permanecesse longe do Pai, mais perto da sua morte, da sua destruição ele estaria. Mas graças a Deus que aquele jovem entendeu que dava tempo ainda, que ainda tinha jeito, que ainda poderia haver uma esperança para ele. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que há uma esperança mesmo para uma árvore cortada. Há esperança mesmo para uma árvore cortada. Ainda que na terra envelheça a sua raiz e o seu tronco morra, ao cheiro das águas voltará a brotar outra vez. Houve jeito, houve esperança para aquele jovem. E a Bíblia diz que nesse caminho de volta, ele volta naquele momento, talvez, sabe, guerreando com pensamentos: será que meu pai vai me aceitar? Mas eu peço para ser só um empregado, se ele não quiser me aceitar, porque eu sei que o que eu fiz foi tão mal, foi tão errado. E eu imagino ele vindo nesse caminho: meu Deus, como vai ser? Como vai ser quando eu chegar lá? Eu vou me humilhar, eu vou pedir misericórdia, eu vou pedir perdão, porque talvez ele não queira nem ver minha cara por tudo que eu fiz. Mas só que a Bíblia vai dizer que quando aquele jovem ainda está meio longe, vindo de longe, o pai já estava na porta esperando ele voltar. O pai nem espera ele chegar em casa. O pai é quem sai correndo na direção daquele jovem, abraça ele e fala: esse é o meu filho que estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Naquele momento fica claro, sabe o que? O pai estava com saudade. O pai, ele tem saudades de todo aquele que um dia esteve na casa, esteve ali aos cuidados perto, mas acabou se distanciando. O pai tem saudade. O inimigo vai tentar colocar na tua mente: mas o que você fez? Mas você virou as costas. Mas você se afastou. Mas você pecou. Mas você isso, você aquilo. Mas tudo o que o pai quer é um coração arrependido que decide voltar. Um coração que reconhece, como ele reconheceu: eu pequei, mas me aceita de volta. Só que o mundo e o pecado, ele escraviza tanto a vida da pessoa, que ele leva a pessoa de volta para uma mentalidade de escravidão, porque é isso que o mundo e o pecado faz: escraviza. Por isso ele já não consegue mais se enxergar como filho. Ele já não se enxerga mais, sabe, digno de ser filho, chamado filho. Só que quem um dia se tornou filho de Deus, isso não tem como mudar, isso não tem como voltar atrás. Você pode ir para longe, você pode fugir, você pode, sabe, estar no fundo do poço, mas no teu DNA, na tua veia, corre o sangue de Jesus. Sobre a tua vida existe uma marca, a marca de uma aliança, de filho. A paternidade de Deus está sobre a sua vida. Naquele dia houve festa naquela casa, porque o que estava perdido foi achado. O pai, imagina, era tamanha a saudade do pai, que o pai ia lindo ver o amor de Deus, porque aquele pai representa Deus.
O amor de Deus, ele é algo, sabe, incondicional. O amor de Deus é algo que foge da nossa compreensão. Qualquer pai natural, humano, talvez chegaria para o filho, poderia até receber, mas antes ia ter um belo de um sermão, sim ou não? Fala a verdade. Ia ter um belo de um sermão, ia ter um belo de passar algumas coisas, sim ou não? Ia natural, humano, ser humano, sim ou não? Mas o pai naquele momento só estava se importando com uma coisa: não, esse é o meu filho voltou. Estava perdido, mas que bom que meu filho voltou. Pega vestes novas, tira essas vestes sujas, traz uma nova veste, traz novos calçados, traz anel de volta, autoridade de volta. Mata o novilho, porque hoje vai ter festa, porque o meu filho voltou para casa. O filho voltou para casa. Glória a Deus. Eu te convido nesse momento a você ficar de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Só mais um detalhe: a obreiro e mais o irmão mais velho. O irmão mais velho, naquele momento, ele mostrou que de certa forma estava tão perdido quanto o que tinha saído. Porque quando ele vê aquilo tudo, ele vê o pai recebendo, fazendo festa, dando roupa nova, dando sapato novo. Quem você tem irmão aqui? Quem você tem irmão, irmã? A verdade, você era pequeno, seu irmão ganhasse alguma coisa, você não ganhasse. Fala a verdade. Ia logo chorar, espernear. E o meu? É ou não é? Ou seja, criança normal, porque isso é uma maturidade que faz parte da fase, sim ou não? Aquele irmão mais velho demonstrou tamanha imaturidade, que ele não entendeu que naquele momento o próprio irmão dele estava voltando. Ele se importou porque o pai estava matando um boi, estava fazendo festa e tal. Ou seja, a imaturidade. E o coração que mesmo ali dentro de casa demonstrou que estava tão perdido quanto o que estava fora. Só que naquele momento o pai dá uma lição a ele. E eu creio que ele tem aprendido com aquilo que o pai falou. E houve restauração ali para os dois. Até porque antes disso vai falar da parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E ambas foram encontradas. Eu não sei se talvez você nessa noite é como aquele irmão mais velho que ficou dentro de casa, que talvez meio que se perdeu mesmo dentro de casa. Ou se você é como aquele, sabe, o irmão mais moço, que estava, mas por algum motivo que só você e Deus sabe, acabou se afastando. Mas eu tenho certeza que nessa noite o Pai, ele está de braços abertos para te receber. Eu te convido nesse momento a você pôr as mãos no seu coração. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pois nessa noite eu creio que o Senhor preparou esse dia. Olha o nome que Deus, ele pôs nesse culto: o culto da saudade. A saudade que o Pai está de você é tão grande. O Pai está falando para pessoas aqui nessa noite: filho, o teu lugar não é longe de mim. Filha, o teu lugar não é longe da minha presença, não é longe da minha casa. Ainda existe um lugar para você na mesa, ainda existe um lugar para você na casa. Os meus braços estão abertos para te receber de volta. Volta, filho, volta para mim. Volta, porque os meus planos para a tua vida são maiores do que os teus. Você já tentou do teu jeito, você já tentou da tua forma, mas até então você não conseguiu. Mas o que eu tenho para você é aquilo que o olho não viu, que o coração não sentiu, que jamais penetrou no coração do homem. É o que Ele tem preparado para você. Ele te chama de volta nessa noite. Ele te chama de volta para casa, de volta para a presença dEle. Aleluia.